Bem-vindos e bem-vindas a mais um Cappuccino Pod. Hoje é um episódio muito especial, com uma convidada muito especial, que assim, a gente tá marcando já faz umas 2 semanas. E a agenda dela, assim, gente, é lotada, tá? Então, mas hoje ela conseguiu e estamos aqui para falar sobre um tema muito importante dentro da igreja, né? Que muitas mulheres vivem, e homens também, obviamente, mas é sobre o divórcio, né? Sobre o divórcio dentro da igreja e como isso afeta as pessoas da igreja, como isso afetou ela, né? Essa convidada é a Carol Montes. Bem-vinda, Carol! Obrigada, Andresa. Eu tô super feliz de conversar com você. Quando eu vi a ideia, achei muito legal, assim, essa visão dos dois lados, né? Então, me chamou muita atenção, então tô bem feliz. Obrigada por me Ai, que convidar. legal. Que bom que você gostou. Eu também tô super feliz de ter você aqui. Acho que esse papo, ele vai... Acho que o intuito principal é ajudar as mulheres que estão vivendo por isso, né? A gente conversou um pouquinho antes sobre isso e você falou que quando você se separou, quando você se divorciou, você se sentiu muito sozinha. Sim. Né? E aí eu queria saber da sua história dentro da igreja primeiro, antes da gente ir para esse tópico do divórcio em si. Eu queria saber um pouco da sua história dentro da igreja. E como que foi a sua vida dentro da igreja, como foram as suas experiências como jovem. Vamos começar do começo. Não, legal. Então, eu cresci na igreja, né? Desde bebê, nasci na igreja. Então, passei por todas aquelas etapas, né? Da primária, das moças, enfim. A juventude dentro da igreja. Sempre fui muito, assim, fiel, porque a minha família toda é membro da igreja, né? Da parte da minha mãe. Todo mundo sempre foi membro. Meus tios, missão e tudo mais. Então, sempre a igreja foi fundamental na minha vida, né? 100% da minha vida. Toda a minha vida social, vou te dizer que era da igreja, né? Tipo, apesar da escola e tal, os meus grandes amigos, a minha grande vida social estava dentro da igreja, né? Então, eu, como toda menina da igreja, cresci me preparando para um dia me casar, ter a minha família, me selar, os meus filhos, né? Nossa, eu cresci querendo isso, até porque a minha mãe, né, assim, se separou do meu pai, eu era muito nova. Então, eu cresci com uma mãe solo maravilhosa, que eu amo de paixão, que é tudo pra mim, que sempre foi meu exemplo. Mas eu nunca fui aquela família perfeita da igreja, porque nunca tive o meu pai, a minha mãe, todo mundo junto na igreja e tal, né? Então, querendo ou não, eu tinha essa ideia do tipo, eu quero, né, ter essa família desse jeitinho, eu acho legal. Essa família margarina, né? Eu quero, me parece muito legal. Sim. Então eu falei, nossa, e assim, e não só legal, mas era o plano de Deus, né, assim. Sim. As famílias ali, né? Então eu cresci muito voltada a esse discurso e essa ideia, né? Essa narrativa de Exato. família eterna e tal. Exatamente, totalmente. Então, quando eu cresci assim um pouco mais e foi chegando próximo, né, ali de uma idade que a gente já, né, namora e tudo mais, isso aqui, veio aquela situação da idade que as meninas poderiam ir pra missão mais cedo, né, que antes de 21, e aí agora a gente poderia ir com 19. Aí eu me animei, falei, cara, quer saber, eu vou pra missão. Isso você já namorava ou ainda não? Eu namorava, vamos lá, teve isso também. É que a história é longa, né? Que é uma situação complicada, né? Eu namorava na época, quem veio a ser meu marido, né? E a gente namorou e tal. E aí, antes de eu ir pra missão, tipo, 2 dias antes de eu ir pra missão, ele me pediu em casamento. Meu pai do céu. Tipo assim, aí eu vou noiva, me sinto mais segura, vou mais tranquila. Sim. Mas, enfim. é muito complicado. Isso te distraiu na sua missão?
Nossa, isso na minha missão, vou te dizer que por uns bons 8 meses, era tipo assim, ansiosa por um pide, ansiosa para mandar cartas, passava minha tempo livre assim em casa, fazendo carta, sabe? Sim. Até que eu recebi uma carta azul. O que Sério, significa dele? O que significa uma carta azul, né? Que tem gente que vamos explicar. A carta azul é quando você tá namorando na missão e o teu namorado termina com você. Que frustrante! No caso, eu recebi um e-mail azul. Um e-mail azul, né? Porque não tinha. Não era carta, né? Não era carta mais. Exato, era. Enfim, assim. Aí eu recebi esse e-mail azul. Fiquei muito triste, né? Nossa, fiquei arrasada. Lembra que eu tava treinando na época, tinha uma filha na missão, né? Que a gente recebe as mais novinhas, a gente treina elas, e eu tava com essa novinha. Aí eu pensava, ai, coitada, ela vai ficar sofrendo aqui com o meu luto. Horrível, porque eu tô sofrendo horrores. Eu passei uma semana, assim, despedaçada. Nossa, que horrível. Imagina. Nossa, e uma semana é pouco, viu? Porque se tivesse acontecido comigo, eu acho que eu teria surtado. Mas eu vou te dizer, assim, que o Pai Celestial me abençoou muito, porque ele me deu, ele ressignificou pra mim a missão, eu te juro. Legal. É uma outra história, assim, mas eu senti, tipo, cara, eu tô aqui, eu já estou aqui, eu já estou fazendo isso, vamos já fazer na direito. Metade já, eu não irei desistir. Então, eu ressignifiquei e foi maravilhoso pra mim, porque aí sim eu senti que eu vivi pra caramba, amei, foi maravilhoso pra mim, não deixaria de viver isso nunca. Sim. Mas enfim, voltei, aí enfim, terminamos, tal, né? Voltei, ele tinha uma outra namorada, aí quando uma semana antes de eu chegar, eu soube que ele tinha terminado, uma semana antes de eu voltar pra casa. Olha só. E aí, enfim, aconteceu que eu voltei e tudo mais, a gente se reencontrou. Eu era apaixonada, né? Aí voltamos e, enfim, aí casamos. Logo uns 9 meses depois a gente casou e tudo muito rápido. Que foi super rápido, né? Tudo casamento, muito rápido. Assim, tudo muito papum e tal. Porque o desespero era muito grande pra casar, entendeu? Tinha aquela ânsia, aquela coisa. A gente queria casar de todo jeito. Os meus pais estavam morando em outra. Aí a minha mãe, enfim, casou. Um pouco antes de ir pra missão. Muitas coisas aconteceram. Minha mãe foi morar em outro estado. E aí eu queria ficar em São Paulo. Então, tipo assim, queria casar e poder viver minha vida tranquila. Casei, mar de rosas, casal maravilha, casal perfeito. Não tinha uma pessoa que não achasse que nós éramos o casal mais incrível do mundo, assim. Meta de casal. E realmente pra mim era aquilo, sabe? Eu estava muito feliz. A gente passou períodos muito bons, assim, foram ótimos momentos. Até que nem tudo foi tão bom. Até que em algum momento a gente começou a se desentender bastante. Isso embaixo dos panos entre nós, né? Pra todo mundo, a gente continuava Tava bem. Exatamente, uma família feliz, tudo maravilhoso, casal que serve na igreja, presidente, e ele era presidente, eu era das moças e ele dos rapazes, né? Então a gente cuidava dos jovens. A gente tinha um grupo de amigos da igreja enorme. Então, assim, todo mundo parecia ter uma vida muito bacaninha. Claro que todo mundo tem seus problemas, ninguém é hipócrita. A gente nunca foi do tipo de esconder. Mas, na verdade, tá pior do que qualquer pessoa poderia imaginar, né? Isso, a gente já tinha uma filha e eu tava grávida. Então, do segundo filho. E aí, as coisas começaram a ficar mais difíceis, até que, por uma série de decisões e acontecimentos, a gente se separou. Entendi. Isso foi... vamos colocar assim, bem ali no início da pandemia, né? Então, além de ser um período super difícil, mundialmente falando, né? Todo mundo dentro de casa, tudo mais. Todo mundo preso. Todo mundo preso. Então, assim, aí entrou a minha série de conflitos, que eu acho que traz mais sobre esse tema, né? Que a gente tá conversando hoje. Porque eu tinha uma filha pequena, um bebê recém-nascido. Estávamos em lockdown, então eu estava dentro de casa sozinha. Nem a igreja mais estava aberta. Estava funcionando. Fisicamente ali pra gente ir.
enfim, muito sozinha. E muitas curiosidades, assim, as pessoas ficaram muito curiosas, né, sobre tudo que estava acontecendo. Já vinha, assim, um burburinho ali de que isso estava para acontecer e acontecer, até que se consolidou. Então, isso foi um momento, tipo, muito... Nossa, caramba! Foi um choque pra todo mundo, imagina. 100%, porque, caramba, Carol e o marido dela são super felizes. Ela tem um bebê? Sim. Nossa, como Sim. assim? Como ela tem um... Acabou de ter um bebê, como é que vai divorciar assim? Como né? que separa? Como que acontece isso, né? Só que, no fundo, Difícil. ninguém sabe, né, exatamente. Só que aí vem um trabalho junto com os líderes da igreja, porque sim, o bispo já sabia do que vinha acontecendo, os líderes ali locais sabiam. E aí eu vou te dizer a minha experiência em relação a isso. Tá. Porque eu sei que muita gente não tem uma boa experiência quando está se passando por um divórcio, porque muito se diz que a igreja é muito machista. Sim. Então fica muito do lado do homem, tipo, você tem que perdoar qualquer coisa que teu marido te fizer. Vamos lutar pelo seu casamento, você tem que lutar pelo seu matrimônio, né? Tem esse discurso muito enraizado dentro da igreja. 100%. E muito mais voltado da mulher aceitar qualquer coisa do homem do que da mulher, né? Sim, porque ele é o sacerdócio e ele, enfim, ele tem ali, né? Enfim. Ele é o homem da casa. Exato. E como que se desfaz de uma família por qualquer coisa, né? Sim, não se desfaz de uma família por qualquer coisa. Então, muito tem isso. Mas a minha experiência, apesar de em algum momento ter escutado algo assim, é muito mais de acolhimento, do tipo, legal. Você não vai estar sozinha. Se você decidir que não quer mais viver isso, você não vai estar sozinha. Vamos estar do seu lado. A gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar, a gente vai dar um jeito. Isso na questão de família e dos amigos, né? Mas alguém que estava passando pelo mesmo que você não tinha. Eu não tinha absolutamente ninguém na mesma situação que eu pra eu bater um papo. Eu tenho uma amiga que já foi divorciada, que passou por um divórcio. Então, ela tinha algo a me dizer, mas ela não tinha filhos, né? Então, foi um pouco mais fácil quando você se desligar de alguém, quando você não tem esse vínculo tão grande. Então, ela, sim, foi um grande apoio, mas eu também me sentia assim, extremamente envergonhada por me separar. Então, eu também não queria ver muita gente. Sim. Eu me sentia uma fracassada. Porque eu lutei muito para não acontecer. As coisas já vinham acontecendo e eu fui aquela pessoa que lutou arduamente pelo teu casamento para que isso não acontecesse. Por alguns momentos passando por cima de coisas que me magoavam muitíssimo. Mas que eu optei superar pela família, pelos meus filhos, por tudo que eu acreditava na mudança, eu acreditava que tudo poderia ser melhor, que era uma fase, que todo mundo é muito novo, a gente é extremamente jovem, muita imaturidade envolvida. Então, eu acreditava muito nessa mudança. Entendi. Aqui, nesse momento, a minha mãe foi a minha grande parceira, né? Meu suporte 100%. As famílias, no geral, foram muito, muito boas pra mim, né? Tanto a dele quanto a minha, todo mundo quis cuidar muito da gente, assim, proteger muito eu e as crianças. Legal. No sentido emocional, no sentido afetivo, né? Porque foi muito sofrido, eu sofri muito. Quem estava perto viu que pra mim foi devastador. Você chegou a ter algum tipo de depressão pós-parto, alguma coisa assim? Você acha que isso afetou? Eu acho que um pouco, sim. Até porque, por exemplo, né, eu, pelo menos, quando casei, eu decidi abdicar um pouco da minha vida em prol do meu marido se desenvolver na vida. Então, vamos dizer assim, que a gente tinha um combinado. Eu cuidava das crianças, né, não trabalhava. Eu cuidava das crianças e ele trabalhava e estudava. Isso, exato. Então, quando a gente se separou, eu tava terminando o curso da faculdade, que eu fazia online. E eu não trabalhava. Então, quando isso aconteceu, além de eu ficar
sem o meu marido, eu também fiquei desempregada, vamos dizer assim, né? Não tinha mais a minha fonte de renda, que a gente... A sua fonte de renda. Claro que a gente... A sua fonte de renda independente, né? Porque até era uma então, quando troca. vocês são casados, Exato. o dinheiro é nosso, né? Exato, Mas aí, exato. quando você separa, o dinheiro sem já não é dúvida. mais seu, Até porque era um acordo, né? Era um acordo, então isso tá tudo bem. Era um comum acordo. Então, quando a gente se separa, obviamente, não vou mais, né, ter esse acordo, não existe mais. E a vida tem que acontecer e continuar. Nisso, meu filho, ele tinha 3 meses. E aí eu comecei a procurar um trabalho. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu que talvez me ajudou a não ter uma depressão mais profunda, porque eu tive que trabalhar, eu tive que... Você teve que correr atrás. Exatamente. Né? Eu não me permiti me abater ao nível de, tipo assim, não consigo fazer nada, alguém tem que me ajudar. Porque muitas vezes acontece, né? Acontece. Eu, graças ao Senhor, eu consegui me restabelecer, não tão bem, mas... emocionalmente falando, mas o suficiente para cuidar dos meus filhos, para trabalhar, para depois voltei, tranquei o semestre da faculdade, depois voltei. Enfim, consegui de alguma forma ter restabilizando. Mas assim, quando a gente fala dessa situação, teve muita gente que queria, só por curiosidade, saber das coisas, e isso me afetava muito, tanto que eu me excluí muito das pessoas, me afastei de muita gente. Existe muita especulação, isso. Tem muito. Sobre o porquê, né? Blá, blá, blá. Nossa, mas o que aconteceu? Muito. Isso machuca muito. A fofoca, né? Machuca bastante. E as diversas possibilidades do motivo que isso aconteceu, né? Sim, as coisas... Assim, escutei cada coisa. Eu imagino. Que só não aconteceria, só acontece na igreja. Pode acontecer em qualquer lugar. Mas eu acho que por a gente viver num núcleo tão restrito de pessoas... Fechado. É um núcleo muito fechado. Que, de alguma forma, assim, meio que tá todo mundo se envolvendo o tempo todo. A gente cresce também todo mundo junto, né? Então... Sim, todo mundo quer se envolver de alguma maneira e isso acaba trazendo... um sentimento de invasão, né? Muito. Total. E eu, assim, me questionava muito pro Pai Celestial, né? Tipo, caramba, por que aconteceu isso comigo? Eu não me lembro de ter feito nada tão grave que me pudesse colocar... Pra eu merecer isso. Algo desse tipo na minha vida. Tipo, eu fui membro fiel da igreja a vida inteira, eu servi missão, sabe? Eu fiz progresso pessoal, eu fiz todas as coisas, fiz seminário. Então, por que algo assim deveria acontecer comigo, né? Mas aí eu fui desenvolvendo uma maturidade emocional e espiritual também, de que qualquer pessoa pode acontecer isso. E não é uma decisão que foi minha, né? Muitas vezes a gente vive consequências de decisões das outras pessoas. Dos outros, sim. De outras pessoas. Exatamente. E os olhares dentro da igreja, como eram? Então, e aí eu passei esse tempo com a pandemia, que me ajudou muito a ficar longe de todo mundo, né? Que eu consegui me reestruturar, assim, pra quando voltasse, voltar um pouco mais forte, né? Sim. E aí aconteceu que quando voltamos ali meio que online, né? Depois ali eu fui escutando as aulas e comecei a voltar a escutar. Parecia que tudo que as pessoas falavam era pra mim. Eu comecei a escutar tudo que eu escutava. Eu falava, essa pessoa tá falando isso pra mim. Tá. Já deu uma indireta aqui. Nossa. Ou tipo assim, tudo que eu escutava, assim, sobre família, não sei o quê. Aí eu também comecei a me doer e falava, tem famílias que não são assim. Tem famílias que é a mãe e os filhos, sabe? E aí eu comecei a também ter essa visão e comecei a achar que ou era pra mim ou que eu não fazia parte. Que eu comecei a me sentir totalmente fora do grupo. Entendi. Porque é uma quebra de padrão, né, Carol? Sim. Você crescer com isso dentro da sua cabeça é tão enraizado, que é a família, a mãe, o pai, os filhos, e de repente, quando você vê isso
que já não é mais assim, né? Sim, Você começa a questionar. Opa, peraí, existem outros tipos de família? exatamente, E não Uhum. só isso, assim, tipo, existem outros tipos de família. E também eu não sou uma coitada porque isso aconteceu comigo, Sim, sabe? total. Eu comecei a sentir também que as pessoas me achavam uma coitada. Tipo assim, a Com minha pena, vida tinha né? acabado. Nossa, tão Uhum. jovem, a vida dela acabou, 2 filhos, não sei o quê. Gente. Eu tinha 25 anos na época. Aí eu me sentia, tipo assim, cara, a minha vida acabou, eu tenho 25 anos, eu tenho 2 filhos, Gente, eu estou isso é acabada. meio. Gente, isso é tão absurdo, né? Que a gente acha que por um relacionamento que não deu certo e por ter filhos, pronto, você nunca mais vai ser desejada Não, por nem outro homem, por feliz, exemplo. nenhuma Que chance de você se vai ser envolver. infeliz, nenhuma chance de se envolver com outra pessoa, porque você tem filhos e etc, né? Exato. Então, tipo assim, Preconceito enorme. não, exato. Não, baita preconceito, machismo muito grande. E machismo, assim, que tá tão enraizado que eu acho que as pessoas nem percebem. Porque fala com uma naturalidade, sabe? Assim, Total. E eu vou ser muito sincera pra você, Andresa. Em algum momento eu não entendia, mas agora eu entendo que isso está na cultura no qual nós somos criados. Então, assim, Sim. não, eu nem culpo mais. Hoje eu fico tipo, ai, meu, cara, essa pessoa tá muito envolvida nisso, ela não tá conseguindo expandir a cabeça dela, ela só vive isso. Então, tipo, ela não consegue enxergar a vida ao redor. Tem muita gente que enxerga, tem muita gente que eu tenho ótimas experiências de pessoas da igreja que me falaram coisas maravilhosas, me levantaram, que foram, assim, minhas pernas, meus braços, pessoas que me ajudaram muito, assim, que eu me emociono em dizer. Mas tem muitas pessoas também que fizeram questão de me fazer sentir uma coitada. Te colocam lá embaixo, né? Que parece que tá querendo te ajudar, mas é tipo mas assim... Não. Ai, agora, olha, força, viu? A mãe guerreira, né? Guerreira. Ai, gente, até... acho que seria tão... Não seria tão... Como é que fala? Seria cômico se não fosse trágico. Trágico, é. Exatamente isso. Exato. É algo, assim, tão fora da curva, porque é uma pessoa ali, né? E acho que as pessoas agem em um certo... É o modus operandi, né? Tipo, força. Ai, coitada. Nossa, ela tá acabada, porque já tem 2 filhos, etc e tal. Exato. Mas que bom que você conseguiu se restabelecer e se recuperar de tudo isso, né? Sim. E também falar sobre esse ponto que você tocou sobre a cultura é o principal motivo do qual eu decidi falar sobre tópicos que as pessoas não gostam de falar geralmente dentro da igreja, né? Porque a gente vive inserido nessa cultura e a gente tem essa mania de só falar as coisinhas ali que são aprendidas aos domingos, vira uma repetição tão grande que a gente evita falar de certas coisas que existem outras pessoas passando por aquilo e você não sabe porque ninguém fala. Exato. Né? Porque ninguém menciona, porque ninguém... Então, aquilo fica tão escondido, fica tão oculto, que você acaba vivendo esse processo de luto, de divórcio, né? Que é um luto, sim. E você acaba vivendo aquilo sozinho, né? Sim. Então, é sofrido demais. Solitário. É muito solitário, porque você acaba entrando para um grupo de pessoas que não tem uma sala na igreja. Vamos colocar assim. Nossa. Sabe? Porque a gente tem uma aula para tudo, né? A gente tem aula dos jovens, tem a aula dos jovens solteiros adultos, tem a primária, tem todas as... Até os membros novos na aula agora é junto, mas todo mundo tem um espaço. Não existe aquele lugar assim... membros que se casaram e se divorciaram. Nossa, não caramba. existe isso. Isso é forte. Existe. Isso é forte. Não existe, mas não existe. Isso não existe. Existe a sala do membro adulto solteiro. Agora,
você vai colocar de novo esse membro adulto que voltou a ser solteiro numa sala cheia de jovens que não viveram metade das suas experiências. Não que eu tô achando ruim, tá? Não acho, não é um problema isso de modo algum. Sim, mas é difícil você voltar a esse grupo. A esse estágio. É muito difícil você até voltar. Porque você não volta. Não, é que não dá pra voltar, né? Não dá pra voltar. Não, e assim, você é uma pessoa que tem filhos pequenos, você não consegue acompanhar as mesmas atividades que é proposta por uma pessoa que não tem esse tipo de compromisso. Então, assim, você realmente fica por alguns momentos sem o seu lugar, até você se reencontrar. Opa, vamos parar agora, vamos respirar. Como que agora a Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias faz parte da minha vida? Foi o que eu precisei parar, analisar e entender. Porque essa igreja foi parte da minha vida a vida inteira. É parte de você, né? Ela é isso que eu falo para as outras pessoas também. Eu falo, cara, eu não estou afastada, eu não quero me afastar, porque a igreja faz parte de quem eu sou. Só que eu preciso viver. Eu preciso me desvencilhar de certos pensamentos limitantes que não me deixam viver a minha vida num potencial que eu quero chegar, entendeu? Sim. E não que a igreja faça isso com todo mundo, não é isso. Mas pra mim, faz. Exato, que é o que faz sentido pra você. Exatamente. Exato. E eu penso muito sobre isso. Então, assim, eu tive que parar porque... Pra mim, a opção a parar de ir aos domingos, ela não existe nesse momento. Sim. Então, eu tive que parar e pensar, ok, a igreja, eu acredito na igreja, eu acredito que essa é uma igreja verdadeira pra mim, que pra mim ela é muito boa. Funciona. Né? Eu quero que os meus filhos cresçam dentro desse aprendizado, eu quero que eles tenham esse conhecimento. Legal. Mas como que agora eu vou entregar para os meus filhos o evangelho, só que dessa forma, assim, dessa forma do tipo, a gente não é uma família nesse momento que é a que eu cresci, sabe? Que é a que eu cresci. E eu cresci muito feliz. Eu fui uma criança e um jovem muito feliz dentro da igreja. Legal. Só que como que eu, a mãe, vivo isso, né? Aí eu também tive um olhar muito empático para minha própria mãe, que passou por isso. Nossa, e a gente conversou já muito sobre isso. Ela é uma ótima pessoa para me aconselhar, que me abre a minha visão sempre. Ela sempre foi uma membro da igreja e ela me ensina muito sobre isso. Então eu tive que analisar e entender também meu papel, que ponto está a minha fé para viver o que me é proposto. Então, eu entendi que eu iria cuidar de mim. A primeira coisa que eu pensei e falei para mim mesma, Carol, agora você já se recuperou, vamos se recuperar por completo. Então eu me busquei, voltei a cuidar de mim em todos os sentidos, né? Porque uma mulher divorciada na igreja, ela não tem que ser capenga, manca, murcha, horrorosa. Horrorosa, feia. Não. Aí eu falei, eu vou descuidar. Não. Eu falei, primeira coisa, eu vou cuidar de mim, porque eu vou ter mais ânimo pra vida. Cuidei de mim, tratei de buscar me ver feliz, me enxergar, voltar a me ver, né? Porque não é porque a gente é mãe que acabou, né? Toda a nossa vida. Sim. E aí encontrei isso e comecei a voltar aos meus grupos, as minhas amizades que também não são da igreja. Busquei pessoas que viviam coisas mais parecidas com o meu momento. Não abandonei os meus amigos da igreja, também não me senti abandonada por eles, mas sim busquei pessoas que estavam vivendo mais o meu momento. E eu fui encontrando essas pessoas, porque elas existem. A gente acha que tá sozinha, mas não tá. Existem pessoas que passam por isso. Uma coisa que me ajudou também muito, de uma certa forma, é que em um momento, durante todo esse período, alguém criou uma página no Instagram também contando algumas histórias de mulheres que passaram momentos difíceis em seus relacionamentos. Legal. E essa página... Isso te ajudou? Nossa, me ajudou muito, porque eu encontrei pessoas ali que viveram coisas até piores, infelizmente, do que as minhas. E conseguiram se superar, e conseguiram voltar. Muitas delas ficaram firmes na igreja mesmo assim. Elas optaram seguir outro caminho, e tudo bem. E assim, eu comecei a enxergar que a vida continuava, e eu continuei vendo isso. Só que aí entra outra etapa, né? Uma mulher na igreja
solteira ou divorciada ou viúva que se arrume também é uma grande ameaça para vossos maridos. Então, meu Deus, eu comecei a ver esse outro lado também, que eu não imaginava que iria acontecer. Que existia e que existe, né? Porque só depois que a gente vive as coisas, a gente fala, meu pai do céu, onde eu vou me enfiar aqui? Gente, é muito difícil. Você difícil. acaba virando uma ameaça real. 100%, uma ameaça. Você se torna uma ameaça. Que ponto. Não, aí você acha que você tá se reencontrando, que você tá se reposicionando, assim, tanto profissionalmente, emocionalmente, tá ficando tudo bem. Aí você começa a ver que, na verdade, você se torna uma ameaça para algumas mulheres dentro da igreja. E eu tô dizendo isso com tristeza. É engraçado, mas é triste. Sim. Porque eu, na minha cabeça, Carol, nunca, nenhuma hipótese alguma, isso passou pela minha mente, né? Mas claro. Você acaba sendo, infelizmente, por quê? Porque existe uma certa insegurança. Hoje tem muita mulher muito empoderada na igreja e cada vez mais, mas ainda tem muitas que não são, que são mulheres mais submissas, assim, em sentido de, tipo, não se enxergam como elas são incríveis, sabe? E elas acabam vendo que qualquer pessoa pode ser um problema, sabe? Sim, uma ameaça. Uma ameaça. Né? Qualquer pessoa pode ser uma ameaça. Até porque os maridos delas são os lírios dourados. Nossa, todo mundo quer os maridos delas. Exato. Mas assim, não é culpa delas. E isso a gente precisa também colocar muito claro aqui, né? Eles que fazem elas terem essa insegurança. Sim, então, total. E eu vou te dizer, eu fui uma mulher que uma esposa que talvez também tivesse alguns receios, assim. Nossa, total. Eu enxergo muito, por exemplo, que eu era uma pessoa casada ali, que estava muito dentro de um padrãozinho, que em algum momento também falou de alguma mulher divorciada, sabe? Eu fui essa pessoa. Com certeza. Eu fui. E não é muito louco você olhar para trás e você se ver em certos comportamentos dessas pessoas hoje em dia, né, que estão tão dentro daquela cultura, que você fala, meu, quem é essa? Quem é essa antiga Carol? Como eu fui capaz? Nossa, isso. Como eu fui capaz? Porque eu penso, assim, e eu tenho alguns comentários na minha mente que eu nem vou falar aqui, mas que eu fiz, que eu penso, nossa, meu pai do céu, porque eu falei dessa pessoa, mas eu sou exatamente aquela pessoa hoje. Sim. Sabe? Eu falei dela, por algum momento eu falei dela, mas se botasse ela e eu hoje em dia uma lado a lado, idênticas. Nossa. Sabe? Muito mais coisas parecidas do que diferentes. Então, eu vejo assim com... Enfim, aí eu precisei ressignificar tudo isso. Aí você pega essa bacia de coisas que a gente tá falando e eu precisei ressignificar pra permanecer. Eu optei hoje permanecer. Exato. E isso é muito legal. Você optar por permanecer aonde geralmente não todos, né? Obviamente não falando de todo mundo, mas que, por via de regra, é um lugar onde as pessoas vão te julgar, porque você tá meio que às margens, né? Sim, com certeza. Divorciada, você foi pra margem ali dos membros. Agora algumas pessoas te olham como uma submembro, né? Assim, é que você... Não, e fora... É que tem tanta coisa no meio do caminho. Eu lembro que uma vez eu falei pro meu presidente da Estaca, que foi muito querido comigo, né? Assim, na época e até hoje. Ele me visitou bastante com os conselheiros. E aí, uma vez eu falei... a mulher divorciada não é igual, porque não tem uma mulher divorciada presidente da Sociedade de Socorro da Estaca. Eu falava assim, né? Eu falava essas besteiras. Eu falei algumas vezes. Não, mas assim, tem todo sentido, tá? Não, mas aí, tipo assim, depois eu comecei a enxergar que sim, tinha uma mulher divorciada, tem essas pessoas, claro que tem, assim, né? Mas é que a gente se sente tão fora. A gente se sente assim, tão esquisita, sabe? Parece que não... Como que eu vou ser presidente da Sociedade de Socorro da Estaca se eu sou divorciada? Como que eu vou falar num discurso
para as irmãs manterem o casamento Sobre delas casamento. se eu não vivi isso. Mas aí eu fui entendendo que eu tava tão errada quando eu pensava isso. Por que uma pessoa que não teve filhos, por exemplo, não pode falar do amor de uma mãe com o filho, se ela também é filha, sabe? Verdade. Então, verdade. eu fui... E isso não te limita, né, a falar sobre casamento, porque você viveu, sim, momentos bons. Sim, com certeza. A questão é que acabou porque não deu certo. E que bom que você conseguiu dar um ponto final para aquilo que não estava te dando felicidade, né? Sim. Porque muitas mulheres não conseguem sair. É aquilo que a gente disse. Muitas mulheres ficam presas naquilo, ou porque são dependentes emocional do cara, exato, ou porque são dependentes emocionais. Então, é muito complicado mesmo, muito, né? Mas isso não invalida a sua experiência como uma mulher casada que você foi. Exatamente. Aí eu Isso é fui muito aprendendo importante. isso, né? Pouco a pouco, Legal. eu fui entendendo essas coisas, porque vem também de uma maturidade. Isso tudo aconteceu comigo e eu consigo ver que eu sou muito jovem para viver todas as experiências que eu vivi, né? E Sim. venho vivendo. Eu consigo. Tem uma baita carga, hein? Eu uma consigo, assim, ter muita noção bagagem. de que eu passei por isso tudo muito jovem. E muito. eu também tenho a noção de que eu também errei muito. Eu tenho a consciência de que eu também tenho os meus erros. Ninguém é perfeito e, obviamente, nunca seremos. Então, Sim. eu tenho essa noção, mas também me orgulho bastante de como tudo aconteceu, assim. Não sei se me orgulho bastante, mas eu pelo menos me orgulho muito de ter superado da forma que eu superei. Porque assim, se você for racionalizar todas as coisas, né? Se a gente racionalizar tudo, é tudo muito forte, é tudo muito duro. A gente realmente, eu pelo menos achava que aquilo nunca iria passar, que seria assim... De fato, assim, o fim das minhas alegrias, assim, das minhas alegrias, minha vida seria... Você nunca mais ia ser feliz. Nunca mais iria ser feliz. E olha só, estamos aqui para provar que não. Não. Que não é verdade. Não, e não é verdade mesmo. E assim, igual tem muita... Eu fiquei na igreja porque eu tenho um testemunho da igreja, do evangelho, né? Eu tenho fé no que me foi ensinado em relação a Jesus Cristo, né? Ao Pai Celestial. Eu tenho muita fé nisso. Mas eu consegui ter uma maturidade para separar tudo que as pessoas, de alguma forma, me fizeram, inclusive o meu ex-marido, porque eu cresci para casar com um cara que fosse o meu príncipe, que fosse cuidar de mim. Busquei alguém dentro da igreja com todas as características de uma família boa. Que te foi ensinada, que foi dita. Exato. E eu busquei essa pessoa. Eu achei que tinha encontrado essa pessoa. Ele foi, por algum momento, essa pessoa pra mim. Até que não foi mais. E depois ele escolheu seguir a vida dele. Não está na igreja. E ele tem as escolhas dele e tá tudo bem. Né? E é isso também que é o legal. Porque quem escolhe ficar é muito forte. E quem escolhe sair também é a pessoa, tipo, que E tem que ser forte pra sair também, tá? Tem que ser forte pra sair, exatamente. Pra sair, pra você decidir que você não é mais um membro da igreja, eu te juro que é muito, eu às vezes até mais difícil, sabia? Porque além de você mudar tudo que você sempre acreditou e tudo mais, eu acho que pra uma pessoa decidir sair totalmente assim, muitas coisas mudaram dentro dela, né? É uma mudança muito drástica de identidade, né? Pelo menos pra mim seria, porque eu não consigo imaginar. As pessoas me conhecem, quem não é membro da igreja, qualquer pessoa, todo mundo sabe que é uma coisa que faz parte de mim. Oi, tipo, você apresentou, sou a Carol, não sei o que, não cresci na igreja Mormon. Então, assim, não é? natural. Eu também me sinto assim. É o meu currículo. Até hoje, às vezes eu entro no Uber e tal, aí igual esses dias, eu entrei no Uber, aí eu fui e falei assim, e assim, às vezes até as pessoas me reconhecem, porque esses dias eu entrei no Uber e o Uber falou assim, legal, você trabalha numa escola e tal, de idiomas. Eu falei, sim. Aí ele, você já morou fora? Eu falei, já, mas não era em um país que falava inglês, é um país que falava espanhol.
Aí ele falou, legal, e você morou lá por quanto tempo? Eu falei, 1 ano e meio. Ele, você é Mormon, né? Gente, eu não falei, eu nem queria falar, mas naquela hora ele me reconheceu. Exatamente. Então, assim, é muito louco que isso faz tão parte de nós. E sim, requer se requer muita força para poder sair de uma vez por todas. Não, né? sim, e sair, ficar, tudo é difícil. Todas as Tudo é decisões vão ser difíceis, todas. Sim. A todo momento você vai encontrar uma divergência em algum ponto e dentro de você relacionado ao que lhe é proposto, tanto fora da igreja quanto dentro. Porque a todo momento você faz escolhas. A todo momento. E essas escolhas, a todo momento, querendo ou não, tem a ver com a igreja, assim. Eu consigo enxergar a igreja em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as minhas escolhas. Então, se eu decido fazer isso, ou eu vou ir contra o que a igreja falou, ou eu vou ir a favor com o que a igreja falou. Então, isso mexe muito dentro de mim. Confesso que tem muitas coisas hoje que eu talvez não vá tão ao pé da letra igual eu fui a vida inteira. Claro. Eu consigo ter essa visão e não sou hipócrita, mas a grande das coisas estão completamente dentro de mim e eu ensino para os meus filhos. Não mudaria essas coisas. Mas assim, Andrezinha, no geral, assim, passar por isso teve uma parte muito boa de ter a minha fé em Deus, no qual eu me agarrei profundamente no momento de desespero, de dor. Eu sinto que eu me aproximei muito de Deus porque eu busquei muito a Ele. Apesar de relutar e questionar e murmurar, porque comigo, porque não sei o que, né? Sim, a gente questiona muito, né? É natural. E falar assim pro Senhor, questiona Deus, né? Por que isso? Não é possível que me foi imposto viver isso, que eu tô tendo que viver isso dessa forma, né? Sim. E, ao mesmo tempo, o conforto de, tipo, não estou sozinha, sei que tem um Deus do meu lado que vai me ajudar, que me ama, que vai me proteger e vai proporcionar um meio pelo qual eu possa viver a minha... Tranquila. E hoje, onde você se vê dentro da igreja? Me conta. Hoje, nesse instante, eu me considero uma membro da igreja. Eu vou todos os domingos. É uma pergunta profunda, né? Profunda. É uma pergunta profunda, porque eu sinto assim que eu me emociono muito falando da igreja. E eu não me sinto magoada com a igreja. Sim. Não há mágoas. Não há mágoas. Com a igreja. Não há mágoas. Porque eu consigo separar muito bem tudo que eu vivi e vivo na igreja. Então, assim, eu amo o evangelho, assim, eu me sinto uma pessoa muito crente que tem muita fé no que é ensinado. Mas, ao mesmo tempo, eu também me sinto um pouco mais livre. Legal. Então, talvez essa liberdade hoje me faça ter outras experiências. E eu tenho fora da bolha, né? Hoje em dia, outras alegrias, né? Eu Legal. não vivo mais uma vida 100% dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso? Hoje, antes, 100% dos meus amigos eram da igreja, praticamente. Hoje, não. Sim. Hoje, eu posso te dizer, assim, que eu tenho 30% da minha amizade verdadeira, assim, a minha amizade mesmo, tá 40% dentro da igreja, porque também a minha família também é dentro da igreja, as pessoas próximas, mas os meus amigos verdadeiros, assim, eu tenho eles dentro da igreja, assim, porque são pessoas que cresceram comigo. Eu não vou arranjar do dia pra noite meus melhores amigos da vida, né? Claro. Quem é meu amigo continua sendo meu amigo. Ficou, né? Sim. Exato. É aquilo, os de verdade ficam. E ficam independente do que você fizer, das suas escolhas, de tudo fica, né? Mas talvez hoje eu tenha uma grande maioria de amigos fora da igreja que me reaproximei por circunstâncias, porque você vai encontrar muito mais amigas que têm filhos e são separadas fora da igreja do que dentro. Da minha idade, então, muito mais. Muito. Né? Então, assim, fora que a igreja é isso também, né? Tem pessoas mais velhas. É difícil você ver pessoas na minha idade se separando, apesar de acontecer. Sim. Mas ainda não aconteceu tanto ao meu redor, pessoas próximas de mim, né? Passando pela mesma situação.
Mas hoje eu me enxergo assim, eu com certeza Legal. sou uma membro que leva os filhos, eu falo da igreja com muito carinho, Legal. faz parte de mim, mas hoje em dia eu consigo ter uma visão um pouquinho mais ampla E do que faz sentido pra equilibrada. mim. Né? Do que faz sentido pra mim, né? Legal. Porque pra muita gente isso tudo vai ser tipo, cara, ela não entendeu nada, né? Tipo assim, tem muita gente que acha que tipo, Muita fulano não gente entendeu julga, nada. Né? Mas eu sinto que, pra mim, agora, eu tô num momento muito feliz. E a igreja faz parte dessa felicidade também. Mas ela não é o meu único motivo. Legal. Muito importante isso. Que a gente possa abrir as nossas mentes para viver outras experiências, né? Exato. E, para finalizar, eu queria que você mandasse um recado para as mulheres que estão passando por isso, que estão ouvindo. Pode ter muita gente que está ouvindo agora, muitas mulheres que estão passando por essa mesma experiência, às vezes não estão conseguindo sair. Eu queria que você mandasse um recado para elas. Ai, primeiro de tudo, mulher, essa situação vai passar. Essa angústia, essa sensação de vazio profundo, essa sensação de se sentir solitária, vazia, independente, porque mesmo e as mães também, né, que se separam e são mães, eu sei que os filhos tem lugares que os filhos não preenchem, né? A gente ainda tem que falar sobre isso, mais ainda sobre isso. Tem coisas que os filhos não preenchem. Eles são tudo, mas existe a pessoa, né? Então, esse momento vai passar. Você vai se reencontrar, você vai ser muito feliz. Eu ainda não me reencontrei totalmente. Eu sei que eu tenho muito para me encontrar, mas é um processo, pouco a pouco, dia após dia, experimentando coisas novas, vivendo, se permitindo ser uma pessoa, sabe? Você é uma pessoa, você é muito amada, você é uma filha de Deus especial. E eu sei que tudo vai dar certo. Legal. Que as coisas vão dar certo. E uma outra coisa, assim, que eu acho também super importante é aquelas mães que são casadas, mas são mães solos. Que elas estão casadas, mas elas fazem tudo muito sozinhas. Que elas também são muito importantes. E elas têm que ser cuidadas, têm que ser amadas, têm que ser protegidas. E têm que se olhar um pouquinho. Porque também tudo passa. As crianças crescem, elas vão embora e elas ficam. Então, que nós possamos nos olhar muito, cuidar de nós. Que nós temos muito a viver e ser feliz, e independente da nossa idade, a gente tem muito para viver. Nós, como mães, sempre nos deixamos muito de lado, né? A gente se deixa muito por último. E isso acaba prejudicando, sim, a nossa autoestima. E esse discurso, né, que eu ouço muito, fique bonita para o seu marido, fique bonita para agradar o seu marido. Não, isso é uma consequência, mas é primeiro por você, pra você. Fique bonita pra você, fique bonita porque você se ama, né? Ou se cuide porque você se ama. E o cuidado também é emocional e mental, né? Não é só físico, né, Carol? Total. E é isso. Você tem mais alguma coisa pra falar? Teria um monte de coisa que a gente vai emendando, né? A gente vai emendando um assunto no outro, uma coisa na outra, mas é porque tudo tá muito interligado, mas eu falei pra você, né, que eu queria muito que a gente conversasse, né, porque como eu passei tão sozinha de experiências, né, não sozinha de pessoas, mas sozinha de pessoas que passavam mesmo. Eu acho importante falar, porque quando eu escuto de alguém, hoje quando eu encontro uma mulher que se separou, que tem filhos e que tá super bem, isso me dá um alívio, isso me dá uma sensação de tipo, eu vou conseguir também. Esperança. Se ela chegou nesse ponto, eu também chego. E eu tenho hoje várias amigas que passaram por essa situação, tanto de dentro quanto de fora da igreja, que é tão difícil pra quem tá fora quanto pra quem tá dentro. Todo mundo é difícil. Então, eu vejo essas mulheres incríveis que hoje estão bem, casadas de novo, outras não, mas... Deram a volta por cima. E assim, se parabenize pelas suas conquistas. Eu me parabenizo por ter uma carreira
legal, por estar construindo a minha carreira, por estar cuidando de mim, por meus filhos viverem uma casa que eu proporciono para eles, que o que a gente vive aqui também é fruto do meu esforço, do meu trabalho. Então, eu sou muito grata e orgulhosa disso. E as mulheres que estão passando por esse momento vão chegar nesse ponto também. São capazes, né? Todas somos capazes. Todas somos. Ainda mais se nós temos tantas motivações boas, né? A vida é boa, a vida não acaba depois de um divórcio. Então, acho que esse é o recado. Adorei falar com você. Adorei mesmo. Foi tipo, obrigada. Surreal. Foi um papo muito gostoso. Obrigada. Espero que todo mundo leve isso pro coração mesmo. Que existem experiências assim em todos os lugares, e isso acontece, não é só porque tá dentro da igreja que você é isenta, né, de passar por essas experiências. Todas nós estamos ali no mesmo barco, e o que importa é uma ajudar a outra, né? A sororidade, a famosa sororidade. Total. Não ficar fofocando, não ficar especulando sobre o divórcio da outra ou do outro, enfim. Isso é difícil, né? Porque quem não gosta de especular, quem não gosta de saber os motivos, né? Mas a gente precisa respeitar as pessoas. E a gente precisa saber que tem um ser humano ali dentro. Total, e tem pouco tempo, né? Aos poucos, todo mundo acaba sabendo uma coisa ou outra, e é normal, mas tem pouco tempo, porque aquilo ainda é muito duro pra pessoa, né? Então, tem que ter esse respeito. Mas muito, muito obrigada. Eu amei também conversar com você. Obrigada pela cordialidade e também por ser um espaço tão amigável, porque essa tua proposta de trazer os assuntos com as duas visões, né? Isso traz conforto para muitas pessoas, tanto as que estão dentro quanto as que estão fora, tanto as que estão passando pelo processo, independente de qual for. Então é um ambiente muito acolhedor. Obrigada, Carol, obrigada mesmo. Muito obrigada para quem escutou até aqui. E é isso, um beijo.